Olá, você acompanha a partir de agora o Direto da Comissão. Durante 1 hora, jovens universitários vão participar de um bate-papo com parlamentares. Os estudantes participam do estágio Participação. Esses estudantes que estão aqui, eles responderam em menor tempo e tiveram maior número de acertos de um quiz sobre assuntos relacionados à Câmara dos Deputados e também a temas em discussão no Parlamento. Então, eu passo agora a palavra ao deputado Philippe Bournier, segundo secretário da Câmara dos Deputados, para que ele explique um pouquinho mais por que o programa do Estágio de Participação foi criado e qual a intenção desse programa. Bom dia a todos. Dizer a grande satisfação da presença de cada um de vocês aqui na Câmara de Deputados. Tenho certeza que ontem foi um dia especial, onde vocês puderam abrir um pouco a mente de vocês, conhecer um pouco do ambiente diferenciado pós-manifestação. Depois do dia 13, eu vejo que o Brasil está muito diferente. E esse programa do estágio de participação, ele é um pouco diferente do estágio que já acontece, que é o estágio visita, que é uma visitação durante uma semana. É uma participação democrática pela internet, a qual vocês participaram, a qual aqueles estudantes que responderem o quiz de forma mais rápida, objetiva, as 40 perguntas, têm a oportunidade de estar aqui em Brasília. Então, sejam bem-vindos, vamos fazer dessa visitação uma visitação diferente, participativa, e é isso que a gente busca, a participação, a conscientização da juventude. Hoje, o jovem, muitas das vezes, ele se exclui da política. O que a gente busca com esse projeto é, na verdade, trazer vocês para o ambiente político, conscientizar cada um de vocês, usar as ferramentas da internet para acompanhar também o trabalho parlamentar, tanto no plenário, tanto nas comissões, tanto através de relatoria, de projetos de leis apresentados por deputados. Então, o que a gente quer hoje aqui é, na verdade, trocar ideia, bater um papo. Por que a gente escolheu a comissão? Porque, na verdade, toda semana acontecem as comissões permanentes. Diferentemente, porque essa semana, como a gente está esperando a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o rito do impeachment, isso acabou também dificultando a questão do início das comissões permanentes, que seriam eleitos os novos presidentes das comissões. Mas tenho certeza que esse problema vai ser resolvido na próxima semana, mas isso não vai ser diferente, e tenho certeza que vocês vão conhecer, e muitos deputados do estado de vocês, pessoas que pensam parecido, pessoas que pensam diferente. Então, esse é um momento certamente único para vocês. Eu quero que vocês tenham bastante proveito. Usem e abusem da segunda secretaria. O deputado Espiridião, a mim, aqui que já foi governador, é um grande líder do seu partido, do PP, certamente tem muita experiência para passar também para a juventude. Tem uma cabeça muito jovem, moderna, atento também para esse momento diferenciado que a gente vive da política, e a gente fica muito feliz de acompanhar e ver jovens como vocês, com um olhar diferenciado, querendo participar. Então, parabéns a todos que se encontram aqui. Agradecer também a presença do deputado Rômulo Gouveia, da Paraíba, que acaba de chegar aqui, do meu partido também, do PSD. É um deputado experiente, já foi vice-governador da Paraíba, gosta muito e sempre traz estudantes aqui, sempre participa. Ontem vocês tiveram a oportunidade de conhecê-lo também, bater um papo lá na secretaria. Então é isso, a gente quer que vocês tenham o máximo de proveito, aproveitem, não fiquem tímidos. E quem está fazendo também a monografia, esse material de pesquisa que vocês vão apresentar na faculdade de vocês, trazem essas ideias, essas dúvidas também, que a gente quer participar, a gente quer ajudar. Tem muitos temas brasileiros que acontecem aqui, que têm influência na vida de vocês. Tirem proveito também, dúvidas, para vocês voltarem para a universidade de vocês e levar essa experiência positiva, que eu acho que vocês têm muito que somar, principalmente orientando, conscientizando os seus amigos também dentro da universidade. Um bom dia a todos. Obrigada, deputado Philippe Bournier. Bom, durante esses dias que esses jovens estão passando aqui na Câmara, o foco desse estágio de participação, primeira edição de 2016, foi a reforma política. Inclusive, a gente agradece a presença do deputado Espiridião Amin, que foi o relator da reforma política aqui na Câmara dos Deputados também, a presença do deputado Rômulo Gouveia. Durante o programa, outros parlamentares devem passar aqui pelo plenário 3 do corredor das comissões. E a dinâmica aqui vai ser o seguinte: os jovens que têm interesse em perguntar, escreveram o nome antes do início do programa, em um pedaço de papel. A gente colocou todos aqui nesse cubo e eu vou sorteando e a gente vai passando a palavra. Então, eu peço que o Joab Paiva se identifique dizendo o estado de onde você vem, Joab, o curso que você faz, e aí para qual deputado você quer fazer a pergunta, e manda ver. Olá, bom dia. Meu nome é Joab, sou lá da Universidade Estadual de Santa Cruz.
em Ilhéus, na Bahia. Eu gostaria de saudar todos os deputados aqui presentes. E minha pergunta vai para o deputado Esperidião. Eu estava assistindo a um vídeo da época quando ele foi candidato a presidente da República, junto e concorreu com o Enéas. Inclusive, eu encontrei... contraste razoável, né? Exatamente. Eu encontrei lá no Salão Verde falando sobre isso. E minha pergunta é exatamente em relação a isso, sobre o que o senhor acha que mudou daquela época para cá, O Brasil daquela época, o Brasil de hoje, atolado aí nessa crise política, nessa crise de governabilidade. E, além dessa pergunta sobre o Brasil de ontem e de hoje, eu também gostaria de perguntar o que ele acha da indicação do presidente Lula, vou botar fogo aqui um pouco na coisa, para ministro. Obrigada, Joab. Agora eu vou pedir o seguinte, para os próximos, que a gente faça as perguntas de maneira bem concisa, para que a gente dê chance a todos de participarem, porque a gente tem 1 hora apenas aqui no plenário, tá certo? Por favor, deputado. Bom dia. O Joab ocupou os assuntos do momento, Primeiro, eu quero dizer que fico muito feliz por poder participar desse programa. Quero cumprimentar a segunda secretaria e a Câmara pela preservação dessa iniciativa e a vocês por estarem aqui. De 94 para cá, ou melhor, da década de 90 para cá, mudou muito. Primeiro, em 94, o Brasil passou a ter uma moeda razoavelmente estável. Foi o Plano Real, que influenciou dramaticamente a eleição de 94. Segundo, em 92, eu era senador e participei do processo de cassação do então presidente Fernando Collor. Portanto, eu já vi esse filme. Eu designei como representante do PDS, eu nunca mudei de partido. O partido é que mudou de nome, o PDS agora é o Partido Progressista. Eu designei o senador José Paulo Bisol, que era um desembargador aposentado, e foi ele que descobriu o tal cheque da Fiat Elba, que ensejou objetivamente o processo de cassação. Acho que o Brasil melhorou muito na sua democracia, ou seja, hoje nós temos mais informação, está cada vez mais difícil preservar segredos, acho que isso ficou evidente. Eu sou relator da CPI dos crimes cibernéticos. Isso também está revolucionando o meu pensamento a respeito de comunicação e segredo. E, finalmente, eu gostaria de chamar a atenção, especialmente dos quem é que estuda direito, para um tópico do regimento e da Constituição que poucos conhecem. O que é decreto legislativo? Quem sabe? Ontem, nós sobrestamos a tramitação de um projeto de decreto legislativo de minha autoria, que eu considero a coisa mais importante do ponto de vista da federação que aconteceu ontem. Este projeto de decreto legislativo, que seria aprovado certamente pela Câmara, susta, ele não legisla, ele susta uma norma criada por um decreto presidencial 8.616, que extrapola a competência do que é decreto. Ele legisla, ele faz o papel de lei. E ontem, graças a uma negociação havida entre os governadores e o governo, nós tivemos a possibilidade de aliviar as contas de todos os estados da federação que repactuaram dívida com o governo federal. Portanto, a semana está muito movimentada, Joab. Nem precisava botar fogo. E eu acho que, quanto à nomeação do ex-presidente Lula, objetivamente, isso não vai mudar nada o curso dos acontecimentos. Por quê? Porque já há elementos no Tribunal Superior Eleitoral para a cassação de ambos, da presidente e do vice-presidente da República, o que nos levará a uma eleição direta ainda este ano, que eu acho, pessoalmente, que é a solução menos ruim para o Brasil. Obrigada, deputado Esperidião. Bom, próximo estudante a perguntar, Magdiel Cavalcante de Souza. Magdiel? Sim. Bom dia, deputados.
Minha pergunta será sobre reforma política. Meu nome é Magdiel, sou estudante de Direito da Católica e moro aqui em Brasília. O debate dos últimos anos é sobre reforma política. E eu queria saber de vocês por que os projetos da sociedade civil, entre eles o projeto Eleições Limpas, por que eles não são debatidos aqui? O projeto Eleições Limpas era um projeto de iniciativa popular que teve alguns milhares de assinaturas e sequer chegou aqui. E ele é um projeto muito bom, que vem da sociedade civil. Por que ainda não chegou aqui e não foram debatidos? E não fazendo uma restrição, não é sobre mini-reforma, é sobre o projeto Eleições Limpas. Obrigada, Magdiel. Deputado Rômulo Gouveia, o senhor podia responder essa, por favor? Bom dia, né? Bom dia a todos, a todas, a Felipe, a mim, parabenizar, inclusive, toda a equipe da 2ª Secretaria do CEFOR pela realização. Essa experiência é muito positiva. Ao cumprimentar Magdiel, né, e responder, queria cumprimentar também os meus conterrâneos, Igor e Pedro, que eu vi pequeno, filho de Fátima, e também tem uma norte rio-grandense que está estudando na Paraíba, né? Isso, então, que se apresentou ontem. Então, queria cumprimentar. Em primeiro lugar, dizer, Magdiel, que a sugestão só chegou a esta casa depois de ter votado a reforma política, em função do número de assinaturas de apoio, porque na legislatura passada nós tivemos uma experiência muito positiva, que foi a chamada ficha limpa, que foi uma sugestão da sociedade e que essa casa aprovou na íntegra e que hoje ela tem um valor muito grande no processo dos agentes políticos. Então, a casa acatou e aprovou. Então, na verdade, eu acredito que tanto Felipe como a mim concordam comigo. Na verdade, a reforma política, para a grande maioria da casa, foi uma grande frustração. Na verdade, eu, pessoalmente, tinha uma expectativa e fiz, inclusive, um processo de eleição defendendo o processo de reforma política como um fator importante para a sociedade. E ainda está em tempo de se voltar, passado o processo das eleições municipais, de se voltar a discutir esse projeto que é fruto da sociedade. E aqui representamos a sociedade. E a Constituição estabelece o direito de se apresentar projetos desde que tenha o apoio necessário, como esse projeto conseguiu da sociedade inteira. Eu, pessoalmente, não conheço o projeto na sua totalidade. Obviamente que chegando aqui nós vamos analisar item por item, enfim. Mas eu acho uma alternativa extremamente positiva para se avançar nesse momento político que estamos vivendo. Então, vocês estão participando desse estágio num momento muito delicado da vida política, no momento que nós estamos passando, e mesmo assim vocês observam que a casa não sofreu solução de continuidade. É importante frisar o compromisso nosso. Esse já é o meu 2º compromisso, venho agora da frente do cooperativismo, estou aqui e a sessão está sendo aberta nesse exato momento. Então, a casa demonstra o compromisso com a sociedade. Obrigada, deputado Rômulo Gouveia. Eu queria agradecer a presença, a chegada do deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas Gerais. Eu recebi mais um nome aqui, coloquei e misturei, tá, gente? Só para deixar claro que os últimos que chegam também têm chance, mas aí a gente mistura. E aí a Júlia Moreira Costa, de Belo Horizonte, vai fazer a próxima pergunta. Por favor, Júlia. Agora eu já falei que você é de Belo Horizonte, só precisa dizer qual é o curso que você faz. Bom dia, eu sou do Direito, 7º período da Federal de Minas Gerais. E eu queria fazer uma pergunta também relacionada ao tema que a gente veio aqui centrado, né, que é da reforma política, e de uma coisa que muito me é sensível, que é a questão da mulher. Todo mundo já percebeu, assim, entre os nossos amigos aqui. E eu queria, assim, não vou me delongar, mas começar falando que é um pequeno discurso que eu sei, enquanto mulher, que os homens não são totalmente maus ou ruins, e isso não é da natureza do homem ser ruim ou da natureza da mulher ser ruim. O que nós sabemos é que os homens são privilegiados, e é da natureza do privilégio cegar as pessoas.
E, começando com isso, dessa premissa do privilégio, eu gostaria de saber qual a opinião dos senhores sobre a questão de cotas para as mulheres dentro do parlamento, se vocês são a favor ou contrários, e se vocês são contrários, qual a solução que vocês sugerem, ofertam para aumentar a representatividade das mulheres, que nós somos mais de 50% da população e só tem 9 mulheres com cadeiras dentro na Câmara. 9%, desculpa, apenas 9%. De qualquer forma, é muito pequeno. Então, eu queria saber qual a opinião e qual a solução, se contrários ao projeto que está tramitando atualmente. Obrigada, Júlia. Deputado Rodrigo Pacheco, começando. Bom Fazer dia. uma rodada rápida, então, com os senhores para tentar responder agradeço essa. muito. Bom dia a todos, cumprimento a mesa, deputado Felipe Burnier, deputado Espírito Jami, todos os companheiros. Minha conterrânea de Minas Gerais, de Belo Horizonte, eu também moro em Belo Horizonte, embora seja do interior, mas me estabeleci em Belo Horizonte há quase 30 anos. Então, é uma cidade que eu estimo muito. Bom, em relação a isso, você que é estudante de Direito bem sabe que a Constituição Federal define que todos são iguais perante a lei. Obviamente que tratar os desiguais com desigualdade é igualdade. Nós temos que definir sempre que essa obediência à Constituição, ela não é relativa. Ou seja, nós temos que considerar que todos são iguais, que todos têm as mesmas oportunidades. E as mulheres, há muito tempo, na minha visão, deixaram de ser o sexo frágil. Hoje, pelo contrário, hoje se vê a participação da mulher muito ativamente em todos os segmentos. Na sua faculdade mesmo, eu posso acreditar que a maioria seja composta de mulheres. Então, nós temos que tratar com bastante cautela essa política de cotas, pois, senão, sob a premissa de considerar que as mulheres necessitam de cotas, isso, primeiro, é uma certa desvalorização à própria capacidade da mulher, que, em alguns aspectos, é infinitamente superior à dos homens. Inclusive, nos concursos públicos, tem se aprovado mais mulheres do que homens atualmente. E, ao se definir, carreiras jurídicas todas, e ao se definir essa política de cotas para mulheres, haverá, naturalmente, precedentes relativos aos afrodescendentes, aos deficientes físicos, aos idosos, aos jovens que precisam de uma primeira oportunidade. Então, nessa linha, eu não acredito que a política de cotas seja uma política absoluta. Obviamente, tem que se relativizar em alguns aspectos. Eu mesmo sou de uma entidade, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, que as mulheres estão pleiteando ter uma vaga cativa na mesa diretora das sessões e da OAB Nacional. Eu, particularmente, não sou contra isso, mas uma definição muito rígida em todos os segmentos, em todas as esferas, de uma participação obrigatória da mulher, eu vejo com alguma reserva, por se tratar, na minha opinião, de uma certa desvalorização das mulheres. E em relação à questão do parlamento, por exemplo, quantidade de vagas obrigatoriamente para mulheres, isso interferiria no processo democrático de escolha dos políticos no país, ou seja, o eleitor elege mulher, homem, velho, novo, afrodescendente ou não, de acordo com o seu critério político. Ao se definir cotas de vagas para deputados, por exemplo, no parlamento, eu não acho que seria adequado. Poder-se pensar, naturalmente, em cotas na mesa dos trabalhos, ou seja, uma vaga reservada para mulheres na mesa de trabalho, mas não no processo eleitoral, porque seria uma interferência democrática, ao meu juízo, indevida. Então, dentro dessa linha, reconhecendo, naturalmente, a importância da participação da mulher em todos os segmentos, eu mesmo, se tivesse algum poder de execução, contemplaria com pelo menos metade de mulheres, mas isso haverá de ser um processo cultural de compreensão daqueles que comandam de que a mulher é fundamental. E a própria mulher é que tem que cavar os seus espaços e tem todas as condições de fazê-lo. Obrigada, deputado Rodrigo Pacheco. Secretário, o senhor quer Eu gostaria de só complementar que hoje os partidos políticos já têm a obrigatoriedade de completar nas suas chapas de candidatos 30% na proporcional, né? Para deputado federal, deputado estadual, para vereador, 30% tem que ser mulher.
Hoje nós temos uma presidente da República. A Câmara dos Deputados, a partir dessa legislatura também, tem essa obrigatoriedade de ter um membro da mesa diretora, ou seja, a terceira secretária, a deputada Mara Gabrini, do PSDB, ela é da mesa diretora da Câmara de Deputados, como também foi criado a Procuradoria da Mulher. Como o deputado Rodrigo Pacheco bem colocou, é muito difícil você colocar candidaturas sem voto aqui dentro do parlamento. Eu acho que o projeto ele foi mal elaborado, ele tem que melhorar um pouco mais essa discussão, porque fica complicado você incentivar, mas também colocar pessoas aqui que não têm representatividade nos seus municípios, nos seus estados. Botar pessoas sem voto aqui. Então, eu acho que o que falta hoje é uma melhor organização. Eu acho que os partidos políticos têm essa responsabilidade também, mas, com certeza, a grande maioria da população, as mulheres, estão conquistando cada vez mais esse papel, mas eu acho que falta uma organização maior ainda para que a gente atinja, de certa forma, todos os municípios do Brasil, para que a gente venha alavancar, principalmente nos dias de hoje, que a mulher tem ocupado um espaço tão importante e tão necessário na sociedade. Deputado Espiridione. Pequena informação. Primeiro, eu sou do único estado feminino do Brasil. Nem as Minas Gerais são. Santa Catarina. E ela era uma mulher com grande educação. Ela existiu. A historicidade de Catarina de Alexandria está comprovada. No meu estado, quando vocês passarem ali no corredor, que homenageia a mulher, com fotografias, observem à esquerda, tem uma senhora chamada Antonieta de Barros. Foi a primeira deputada negra. E não foi na Bahia, foi em Santa Catarina. Eu fui alfabetizado pela irmã dela, Leonor de Barros. Cota, como disse o deputado Rodrigo, cota é para candidatura. Agora, para eleger, tem que fazer voto. E isso é um processo de amadurecimento. A primeira deputada foi eleita em 1934, já tivemos uma anterior, ainda na Primeira República. Agora, nós temos esses bloqueios à mulher, não só na política, na Igreja Católica. Pesquisem, tem uma bula do Papa João Paulo II, de 94, que proíbe definitivamente a ordenação de mulher. Para quê? Para preservar o poder dos homens. A religião islâmica deveria ser a mais feminista do mundo. Não foi o Maomé que mandou. Foi a Sharia, as assembleias islâmicas que bloquearam a mulher. O Maomé se casou com uma viúva que era a chefe dele. Era a dona da empresa, ele foi gerente dela. Foi se chegando, casou com a mulher rica. Tiveram 7 filhos. 4 homens e 3 mulheres. Os 4 homens morreram pequenininho. A única que sobrou foi uma mulher chamada Fátima. Então, isso tem um jogo de poder, sim, que tem que ser rompido gradualmente. E no Brasil, eu não tenho dúvida, está sendo rompido. Bom, a gente tem tempo para uma rápida pergunta antes de fazer um intervalo. E eu vou pedir, então, para Rafael Beltrão, de Recife, Pernambuco, fazer a pergunta. Bom dia a todos. Eu curso Direito e minha pergunta é especificamente no meu projeto de pesquisa, na área de constitucional. Uma coisa que me chama a atenção é a vontade do poder constituinte originário. E quando ele pensou no pluralismo partidário, foi algo muito bom. Agora, choca ver que, na prática, as coligações partidárias se tornaram uma união pragmática. Então, não há um consenso de ideais, e sim uma estratégia puramente política, ao meu ver, onde aumenta o tempo de campanha e o acesso ao fundo partidário. Então, eu gostaria de saber a opinião da mesa em relação à coligação partidária. Eu vou pedir para você escolher um deputado, para a gente poder ter uma resposta rápida antes de fazer o intervalo. O segundo deputado, da esquerda para a direita. Eu vou ser muito breve, porque eu estou sendo chamado para uma outra reunião e peço desculpas. Mas a minha maior frustração na reforma política, viu, Rodrigo, do ano passado, foi exatamente a permissão. Nós perdemos a votação que proibia a coligação nas eleições proporcionais. Não tenha medo de dizer o que você pensa. Coligação nas eleições proporcionais é negócio. Não tem nada de pragmatismo, é negócio. E negócio financeiro, inclusive. Assim como essa janela partidária
favorece algumas decisões políticas respeitáveis, mas favorece negócio. Então, a nossa reforma política do ano passado me frustra mais, tanto quanto ao Rodrigo, o deputado Rodrigo, quanto pelo seguinte: ela foi feita para facilitar a vida dos maus políticos, não para melhorar a política, nem para melhorar os bons políticos. Mudar de partido pode acontecer, mas mudar de partido como uma indústria, há 6 meses da eleição, favorecido ainda pelas coligações partidárias, em que o menor partido cobra do maior uma espécie de pedágio. Eu só faço a coligação se fizer coligação na proporcional. Nós temos um candidato e você empresta os votos dos teus 12, 20 ou 30 candidatos para eleger este. É uma espécie de pedágio que é cobrado. Infelizmente, o pluralismo partidário no Brasil se transformou num favorecimento a negócios que desmoraliza a política. Bom, muito obrigada, deputado Esperidião Amin. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta dentro de 2 minutinhos com o Direto da Comissão, contando, na segunda parte, com a presença do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. A gente volta já, não saia daí. Olá, estamos de volta com o Direto da Comissão. Um bate-papo entre estudantes universitários e deputados federais. Agora estão conosco os deputados Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas Gerais, o segundo secretário da Câmara dos Deputados, o deputado Felipe Bournier, o deputado Rômulo Gouveia, do PSD da Paraíba, e o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. E os estudantes que estão aqui estão participando do estágio de participação. São os estudantes que responderam em menor tempo e com maior número de acertos às perguntas de um quiz criado pela Câmara com assuntos relacionados à Câmara dos Deputados e também aos temas em discussão aqui no Parlamento. Vou continuar. A nossa dinâmica é a seguinte: a gente pediu que os jovens colocassem os nomes em tiras de papel. As tiras estão aqui nesse cubo e aí a gente vai sorteando. E agora o Daniel Nunes Vieira vai fazer a pergunta no mesmo esquema, rápido, dizendo de onde você... Daniel, cadê você? Pronto. De onde você vem, qual estado e qual curso você faz e para qual deputado? Qual deputado você quer que responda a sua pergunta? Por favor. Bom dia a todos. Cumprimentar os deputados. Infelizmente, o deputado Esperidião Amin saiu. E eu queria muito fazer um agradecimento a ele, que apoiou o PIBID, que é o Programa de Iniciação Científica à Docência, e que nos últimos meses aí ainda está sofrendo ameaças por parte do governo federal e acabar com o projeto, e ele deu um grande apoio e conseguimos frear um pouco esses cortes. Mas, voltando ao assunto, meu nome é Daniel Vieira, eu sou estudante da Universidade de Brasília, de Geografia, estou no 6º semestre e sou de Cidade Ocidental, Goiás. Queria perguntar sobre essa questão de 35 partidos que nós temos hoje no Brasil. Conversando com os nossos colegas aqui que estão participando do estágio de participação, eu acho que é um consenso entre todos que não existem 35, 33 ideologias diferentes. E queria saber como que pode, entendeu? Assim, esse tanto de partido, como que faz, qual a ideia que tem de vocês, né? Eu posso perguntar para o deputado Reginaldo Lopes, enfim, sobre essa questão desses números de partidos, que no final a gente sabe que é para recolher o dinheiro do fundo partidário e tempo de televisão. Então, qual a solução? É isso? Qual a solução? Obrigada, Daniel. Deputado Reginaldo Lopes, por favor. Olha, é reforma política, não tem outro caminho, outra solução. Talvez não precise uma reforma ampla, porque talvez não tenhamos força política para construir nesse momento. Mas ações simples poderia impedir esse número tão grande de partidos com representação no parlamento. Não quer dizer que o Brasil deva proibir a criação de partidos. Não tem problema. Democracias contemporâneas têm muitos partidos. Eles não têm representação. O que faz um partido, de fato, ter representação no Brasil é porque é permitido coligações proporcionais. Quando eu cheguei aqui, o Esperidião Amin estava falando um pouco sobre isso, né? Com as coligações proporcionais, os candidatos majoritários, em tese,
buscam um conjunto de alianças para apresentar mais candidatos, e essas alianças permitem a Câmara atual, não sei quantos partidos tem representação, até quando eu acompanhei tinha 28 partidos, é isso? Com representação. Agora deve ter passado por uns 30 partidos com representação. É evidente que isso é uma vergonha para o sistema nosso, concordo plenamente. Não tem sentido, e isso leva a esse modelo brasileiro, que é um presidencialismo, mas com forte presença do parlamentarismo, fazer essa chamada presidencialismo de coalizão, né? Então, na verdade, eu acho que está falido esse modelo, né? Se a gente realmente planeja de maneira séria, para além dos nossos discursos, uma saída para a atual crise do modelo político brasileiro, nós precisamos levar a sério a reforma política, e eu acho que precisamos eliminar essas alianças proporcionais. Eu acho que para ter liderança, para ter fundo partidário, para participar dos debates políticos, deveria retomar o debate sobre a cláusula de barreira. Eu acho que sim, você pode criar partido, mas para ele poder falar para a sociedade, para ele participar, ele tem que ter representatividade. Não é porque alguém foi lá, criou um partido, arrumou dinheiro e acha que a sociedade brasileira faz parte do jogo democrático, ele poder ficar defendendo as suas teses sem nenhuma representatividade. Obrigada, deputado Reginaldo Lopes. Eu queria agradecer a chegada do deputado Edmar Arruda, do PSC do Paraná, e agora sortear o próximo estudante, ou a próxima estudante, Marcondes Pinheiro de Faria Filho. Marcondes? Bom dia a todos. Eu sou Marcondes Pinheiro, de Anápolis. Eu faço Direito, estou no 3º período. E eu queria fazer uma pergunta ao deputado Bornier. E nessas missões que a gente teve que fazer, a gente pegou opiniões de vários deputados, e alguns são a favor do voto distrital, outros do distritão e outros do misto. Eu gostaria de saber do senhor qual que é a sua opinião sobre isso. Pergunta muito inteligente. Eu, na verdade, eu sou favorável ao distritão. No caso, no meu estado, lá no Rio de Janeiro, são 46 deputados federais. Os 46 mais votados, eu gostaria que se fossem os eleitos. Mesma forma em São Paulo. São Paulo são 70. Os 70 mais votados que se transformem em deputados. Eu acho que seria a forma mais democrática para que isso acontecesse, porque muitas das vezes, com a coligação, a qual eu também fui contra, e eu já fui favorecido com isso na minha primeira eleição, que eu me elegi com 31 mil votos, e teve deputado aqui com quase 93 perdeu a eleição, mas era a regra que a gente disputou naquela época. E a gente teve a oportunidade de votar na reforma política. Todo mundo fala de reforma política, mas cada um teve a oportunidade de se manifestar. Como é uma votação que precisa de 1/3 da casa, foi uma votação que é muito difícil de ser aprovada. Mas esse é meu ponto de vista. Eu tive a oportunidade de me manifestar naquele momento e não usarei, como muitos usam isso na campanha, não, vamos votar uma reforma política. Cada um que esteve aqui teve a oportunidade de se manifestar através do voto digital naquele momento. E respondendo aqui, aproveitando nosso amigo também sobre a questão do fundo partidário e do tempo de televisão, só para lembrar que, para você conquistar o fundo partidário, não é somente as legendas, você tem que eleger o número de deputados federais. O que aumenta o fundo partidário, o tempo de televisão, é a quantidade de deputados eleitos. Então, não adianta você ter somente partidos políticos e você não eleger deputado federal. Então, eu não sou favorável, acho que isso é muito complicado, principalmente no Brasil, diferente de muitos outros países. Imagina você coordenar uma votação no plenário, quando você tem mais de 30 partidos pensando diferente. E hoje o que acontece muitas das vezes aqui também é que esses partidos formam blocos partidários. Na hora que você une esses blocos partidários, eles têm somente um líder político que encaminha essa votação. Então, obrigado. Obrigada, deputado Felipe Bornier. Queria agradecer, registrar o deputado Rodrigo Pacheco, teve que se ausentar por outros compromissos também, assim como o deputado Esperidião Amin, como foi registrado. E agora vamos sortear o Iago Freire. Iago. Bom dia, gostaria de cumprimentar primeiramente a mesa aí dos deputados. Minha pergunta é para o Reginaldo, de Minas Gerais, sou de Belo Horizonte, curso de Direito. Minha pergunta é a seguinte, assim, o outro deputado aqui do PMDB, também de Minas Gerais, até comentou que igualdade é tratar os desiguais com desigualdade, né? Assim, nós temos algumas leis que visam proteger uma certa
parcela da população que sofre alguma desigualdade, enfim. E aí eu vou dar um exemplo bem simples, que talvez seja mais conhecido, que seja a Lei Maria da Penha, de 2016, que o Congresso Nacional, à época, só aprovou porque houve uma pressão de órgãos internacionais. E aí existem outros grupos em vulnerabilidade, como a população LGBT, etc., onde a representação aqui no Congresso é muito pequena, é muito baixa, assim. E aí, será que é necessário que a gente tenha pressão de órgãos internacionais o tempo inteiro para propor leis que possam proteger esses grupos minoritários de alguma forma? É necessário, porque as leis que protegem esses grupos geralmente não ocorrem, geralmente são barradas, porque a gente sabe como que acontece a representatividade hoje. Obrigada, Iago. É isso. Deputado Reginaldo, só para contextualizar, antes do senhor chegar, o deputado Rodrigo Pacheco fez essa afirmação citada pelo Iago, respondendo uma pergunta sobre a questão da participação feminina na política, sobre a questão de cotas para mulheres no parlamento. Agradecer a pergunta. É evidente que se o Brasil cumprisse o que ele é signatário, a Declaração Universal de Direitos Humanos, nós teríamos garantido direitos iguais a todos. O fato é que o Brasil não cumpre na prática. Você precisa de algumas legislações específicas. Vou dar um exemplo. Eu tive a oportunidade de criar e presidir no ano passado uma comissão sobre violência, em específico sobre extermínio de jovens negros e pobres. O Brasil, em 30 anos, o Estado brasileiro matou uma população do Uruguai. E a maioria da sociedade, da mídia, naturalizou. É como se fosse natural matar as pessoas. E aí nós temos que perguntar, por que naturalizou? Porque, na verdade, há um racismo institucionalizado no Brasil. E quando você fala isso, se eu perguntar aqui se alguém é racista, todo mundo vai falar que não. E se eu perguntar se é racista, todo mundo vai falar que sim. Então, na verdade, é isso. Nós precisamos, a partir desta realidade, estabelecer algumas leis específicas, algumas políticas afirmativas, né? Como falou Joaquim Nabuco no Fim do Trabalho Escravo, que o fim do trabalho escravo por si só não destruiu a obra do trabalho escravo. Ao completar esse ano 128 anos de fim do trabalho escravo, nós estamos vivendo uma realidade onde 80% dos jovens que são assassinados são negros. E aí, se são mulheres, agrava, se são homossexuais, agrava um pouco mais, se são de regiões mais pobres, vai agravando. Então, na verdade, nós vamos ter que fazer, nesse caso específico da violência contra jovens negros e pobres, um reencontro com a democracia racial. Então, alguém pode dizer, mas isso é preconceito, não sei o quê, é tratar de forma desigual, a Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Então, infelizmente, nós precisamos ainda superar muitas desigualdades. E a maneira de superar essa desigualdade é ter, por um tempo, de maneira transitória, políticas afirmativas. E é fantástico. O resultado dessas políticas são fantásticos. Vocês que estão na universidade sabem disso. O resultado hoje de um aluno cotista é igual ou superior ao do aluno tradicional, né? E quando a gente discutia as cotas aqui, diz que a gente ia piorar a qualidade das universidades, ou seja, um baita preconceito, né? Achar que está ligado à questão da pobreza, à questão da cultura e da inteligência. Quando nós fizemos as políticas também de priorização da escola pública, porque a cota ela é social e ela é racial, e ela parte da escola pública, também diziam isso. Os resultados são extraordinários. Os meninos do ProUni também têm uma média superior aos não do ProUni. Isso quer dizer uma coisa muito simples, que às vezes os políticos complicam as coisas simples. Os pobres, quando têm uma oportunidade, agarram como uma grande ou talvez a única oportunidade. E os mais ricos não levam tão a sério assim. Portanto, eu acho que nós precisamos reafirmar essas políticas por um tempo e ir analisando. Porque toda política pública, o gestor e o Estado devem ter coragem de fazer a sua avaliação permanente. Se, de fato, produz resultados para fazer um país para todos, um país que universaliza as oportunidades, por que não adotar esses mecanismos, né? Eu, por exemplo, estou muito convencido. Ou o Brasil faça uma política específica para enfrentar a violência contra jovens negros e pobres, ou o Brasil vai viver nos próximos anos uma guerra civil, porque a sociedade não aceita mais
né? Hoje os negros estão, ampla maioria, já no microempreendedorismo, os negros estão chegando aí, vai rapidamente chegar à metade das universidades e não vai aceitar tanto preconceito, né? Tanto racismo. E, então, vai exigir grandes mudanças. Mudança no sistema de segurança pública, que hoje, infelizmente, é seletivo. As abordagens do sistema de segurança pública é seletiva, para não dizer outras questões. A justiça brasileira, vocês que vão ser juízes, é patrimonialista, não julga nada que é crime contra a vida, né? É seletista também. Olha a lei sobre drogas, uma política específica para a nossa juventude, uma lei falida sobre drogas, moralista, que nunca resolveu nada. Os Estados Unidos já gastou trilhões e trilhões e não resolveu. E o Brasil continua também trilhando o caminho da guerra às drogas, totalmente equivocada. Olha o artigo, eu ajudei a elaborar a lei 11.343, só para concluir, sobre o artigo 28, que vocês são advogados, sabem disso. Quando você deixa para a justiça brasileira, onde vocês vão ocupar a justiça seletiva, todo o sistema de persecução penal, ao analisar a subjetividade do artigo 28, qual que é a decisão do juiz da cena da apreensão de um jovem com droga, portando droga, até o juiz que vai julgar, ele é assim, se é negro, ele é traficante, se ele é branco, ele é usuário. É assim que a maioria dos senhores que são do direito, quando exerce esta função mais nobre, exerce desta lógica seletiva a interpretação das leis. Deputado Reginaldo, muito obrigada. Desculpe interrompê-lo. Eu queria registrar a presença do deputado Pastor Eurico, do PSB de Pernambuco, chegada do deputado aqui ao plenário 3. E eu acho que a gente teria que ter oportunidade de contraditório, senão eu vou ficar ouvindo o Reginaldo falando aqui e eu não concordo com o que ele está falando, entendeu? Senão eu vou ter que me retirar. Não, deputado Edmar Arruda, pode, por favor. São algumas afirmações complicadas, né? Desculpa, mas ela é minha opinião, não estou aqui. Não, eu quero colocar a minha. Esse que é o problema. Eu preciso ter a oportunidade de colocar a minha opinião, né? Tá certo? Senão fica sem o contraditório. E aí fica difícil. Primeiro, me apresentar, eu sou o deputado Edmar Arruda, do Paraná, sou do Partido Social Cristão, portanto, eu sou a favor do combate às drogas na raiz, tá certo? Essa história de que preto é criminalizado e branco é usuário, não é verdade. Isso não é verdade. Isso é uma falácia, né? Nós temos que combater a todos, independente da cor, raça, credo, nós temos que combater. A lei está aí para ser cumprida, nós não podemos flexibilizar. Eu tenho muita dificuldade, primeiro, quando as pessoas começam dizendo os políticos. Eu acho que nós temos que dizer nós, políticos. Tá certo? Não é os políticos, nós políticos. Porque, principalmente, alguns partidos de esquerda têm um discurso e, na prática, na hora que nós vamos aqui para a votação, ele age diferente. A bancada vota diferente. Por exemplo, a questão do voto distritão, tá certo? É que são vários temas que não dá para a gente abordar todos aqui. Mas nós temos que parar com isso. E temos que parar com isso porque é o seguinte, eu tenho 2 filhos, um com 32, um com 31, uma filha com 21, e eu faço esse debate na minha casa, para que eles não fiquem só com a versão do banco da escola. Tá certo? Não pode ficar com a versão só do banco da escola, só com a versão da Globo, só com a versão da revista Veja, só com a versão da revista Isto É. Eu acho que a gente deveria estar discutindo aqui assuntos mais profundos, como, por exemplo, a reforma da Previdência. Como, por exemplo, a convite para o Lula ser ministro ontem. Tá certo? São coisas mais palpáveis, né? Porque é o seguinte, ou essa questão, por exemplo, da reforma política, vocês sabem quando que vai ter reforma política aqui na casa? Nunca. Aqui é um corporativismo muito grande. E cada um busca aqui os seus interesses. Então, por exemplo, você sabe por que não foi aprovado aqui, a cláusula de barreira? Porque o PT, junto com os partidos menores, conseguiram colocar uma emenda dizendo que um partido com 9 deputados já pode ter debate na televisão para ter um candidato a qualquer cargo executivo. Eu sou a favor da cláusula de barreira. Ou o partido tem uma ideologia e tem força para ter voto, ou então ele não tem representação. Tá certo? Isso não pode, nós temos que ser claro. 30 partidos, 33 partidos, é um absurdo. Aqui, na verdade, não existe... Fala para mim 30 ideologias partidárias, fala. Vamos mudar, fala 5. Tá certo? Não tem, não existe. Ou eu sou contra o casamento gay, ou eu sou a favor.
Ou eu sou contra a pena de morte, ou eu sou a favor. Ou eu sou cristão, ou eu não sou cristão. É simples assim. Então, vocês que são jovens, por favor, me entendam bem. Eu sou cristão, não defendo aqui pena de morte, para não ficar nenhum um erro com relação a isso, tá certo? Agora, por exemplo, o sistema prisional do Brasil, ele consegue ressocializar uma pessoa? Aí você fala assim para as pessoas na rua, mas essa história, por exemplo, me permite, só quero completar isso que é importante. Essa história de pagar para o preso ser preso. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já devem ter ouvido isso ou até falado. Primeiro, não são todos os presos que recebem. Eu não estou aqui para defender ou para criticar. Eu só quero esclarecer. Nós temos mais ou menos 15% da população carcerária que recebe o benefício desde que ele fosse contribuinte da Previdência. Esse é um seguro para o filho dele menor poder continuar tendo os direitos de ser um cidadão. Agora, eu sou a favor que a gente privatize as construções dos presídios e dê condições adequadas para a recuperação do preso. E não isso que nós estamos fazendo, colocando 70, 80 pessoas com crimes diferentes, de baixo e alta gravidade, no mesmo espaço, sem nenhuma condição de ressocialização ou profissionalização da pessoa. Aí não adianta. Agora, leis. O Brasil, nós temos um grande erro, vocês vão ser advogados e juízes. Nós não precisamos de leis. Nós precisamos diminuir as leis. Você pega os países desenvolvidos, quando um congresso aprova mais do que 15 leis, há movimentos dentro do congresso para não aprovar leis. Aqui não, aqui o deputado é medido por quantas leis ele fez. Isso não existe, isso chama-se instabilidade da democracia, instabilidade do país. Se você é advogado e você pegar hoje qualquer tema, vai ver quanto tu tem que estudar para achar tudo quanto é lei que fala daquele assunto. Então, se tem uma coisa que o Brasil não precisa mais, é de leis. Nós precisamos reduzir as leis, simplificar as leis, tá certo? E fazer com que ela seja cumprida. E dizer que o Brasil não tem leis que punem, não é verdade. O que há é uma corrupção na origem, na hora de formação da prova. Porque está aí o juiz Sérgio Moro, com o Lava Jato, prendendo um monte de gente. É só fazer certo, fazer direito, sem corrupção. Então, nós precisamos mudar. E essa história de dizer que corrupção é coisa de político, vocês sabem que não é. Não é. Aqui não são todos corruptos, aqui não são todos desonestos, muito pelo contrário. Agora, aqui, como na sociedade, tem corrupto e tem não corrupto, tem honesto e tem desonesto. Então, vocês precisam começar a entender e ter uma linha crítica defendendo aquilo que você acredita, mas com os fatos reais. Se a gente tiver a oportunidade aqui, eu queria falar um pouquinho da reforma da Previdência. Por que da reforma da Previdência? Deputado, por que o país está quebrado? Deputado Edmar Arruda, desculpe interrompê-lo. Eu vou passar agora para o deputado Pastor Eurico, porque nós temos apenas mais 5 minutos agora, antes Mas de por que encerrar... 6 minutos? Nós não temos nem comissão, não está funcionando? Deputado, na transmissão, porque nós estamos transmitindo este debate... mas depois da transmissão a gente pode ficar aqui, viu? Depois que a gente encerrar esse bate-papo, a transmissão para a TV... Os senhores podem continuar discutindo com os jovens, mas eu queria dar oportunidade ao deputado Pastor Eurico agora, por favor. Eu gostaria de saudar os nossos companheiros da mesa, saudar a todos os presentes, os parabenizar. Acredito que é um momento ímpar para todos vocês que aqui estão. O estágio de participação é uma grande corrida ou concorrência no Brasil. Nós, deputados, somos sempre interpelados, há muitos pedidos das pessoas, muitos sonhos passar por aqui, no momento como vocês estão passando. Eu acredito que é algo assim muito importante para a vossa carreira. Eu só lamento que é muito pouco tempo e vocês chegaram em uma semana assim um pouco difícil, um momento difícil. Bom seria, numa época em que as comissões estivessem funcionando, que vocês iam levar uma boa bagagem, muitas experiências, mas uma coisa é certa, esse pequeno momento aqui, que isso é democracia, que vocês acabaram de assistir, isso é muito comum aqui, o contraditório, as pessoas colocarem suas opiniões, e isso faz com que a democracia ela cresça. Vocês estão começando uma vida
lutando na área do direito e vocês vão encontrar muitas coisas. Eu tenho, assim, algumas dificuldades com os estudantes de direito. Muitos pedem, assim, um presente de uma Constituição. Eu digo, gente, é tão difícil para a gente dar uma Constituição para vocês, porque toda semana ela muda, assim, tem questões que mudam, então é, assim, algo complexo. Mas vocês estão de parabéns. Eu acredito que todos aqui têm suas opiniões. Lamentamos o Brasil estar passando pelo momento que está. Não quero aqui atirar para lado nenhum. Corrupção existe em todos os lados. Agora, uma coisa é certa. Eu sou deputado, estou deputado, eu também sou pastor evangélico. E, às vezes, as pessoas, eu brinco, eu não levo muito assim, eu vou ao embate com as pessoas, quando um deputado todo é ladrão. Eu digo, olha, eu sou ladrão 2 vezes. Dizem que eu sou ladrão por ser pastor e por ser deputado também me chamam de ladrão. São 2 vezes. Agora só tem um detalhe. Me prove onde é que eu roubei. Tá? Então, essa é uma situação que a gente vive. Eu disse há poucos dias, encerro agora, em um debate. É muito comum dizer que todos os políticos são corruptos, mas eu pergunto aqui, tem um monte de gente, não atinge ninguém aqui. Eu também estive no banco de faculdade como vocês, nas escolas. Escuta, é difícil ver alguém que não já deu uma coladinha. Isso também não é corrupção. Então, um dia desse eu perguntei para alguns que estavam atacando, eu digo, olha, qual é o filme que você acha melhor assistir, a qualidade? É aquele DVD que você comprou baratinho lá, pirata, ou então o original? Claro que é original, mas quando você assiste um DVD pirata, você acha bom assim, a qualidade fica realmente boa? Não, não fica. E você prefere comprar o original ou o pirata? Não, o original é mais barato. E essa pessoa, o pirata é mais barato. E essa pessoa que mais estava falando de corrupção, eu digo, então você acha melhor comprar o pirata e já sabe a qualidade do pirata. Isso não é corrupção? Então, gente, 70% dos pedidos, eu me arrisco aqui com os companheiros deputados aqui, 70% dos pedidos que fazem para a gente é para a gente dar um jeitinho em coisa errada. É o documento do carro vencido e, bom, o tempo passou. Nós precisamos mudar essa questão Brasil nas pessoas. A dignidade das pessoas tem que ser revista em todos os seres humanos. Não são todas as pessoas que fazem as coisas erradas, mas se todos lutarem para que mudem, nós vamos mudar. Mas enquanto não adianta culpar A ou B. O Brasil precisa mudar. Deputado, muito obrigada. Me disseram que a gente tem tempo para mais uma pergunta e é justamente o papel que eu tinha tirado aqui quando o deputado Edmar pediu para falar, o Vinícius. E o Vinícius está aqui na minha frente. Sou Vinícius Agora tem que ser bem rápido. Vinícius de Montes Claros, Minas Gerais. Cumprimento os senhores representantes do povo. Acerca da proibição do financiamento privado de campanha, gostaria de saber dos senhores, e principalmente do senhor, quais serão os resultados práticos, levando-se em consideração que, indubitavelmente, a eletividade está atrelada ao poder econômico. Desculpa, você apontou para qual? Para o segundo de lá para cá. Para o deputado Edmar. Então, deputado Edmar, agora é para valer. Agora só é para valer. 2 minutos. Pois bem, eu votei a favor do fim do financiamento público de campanha das empresas. No entanto, não é a solução para nós resolvermos a questão da política e a igualdade de participação. Nós precisamos alterar o sistema eleitoral e nós precisamos fazer com que o financiamento público de campanha aconteça de uma forma correta, porque este fundo partidário, para partidos que têm dono, não vai chegar na ponta para favorecer as eleições daqueles que não têm o poder econômico. Estou afirmando, não vai chegar lá na ponta. Nós tínhamos um fundo partidário de 280 bilhões por ano, tá certo? Depois do Petrolão, isso veio para 900 bilhões, porque não tem outras fontes agora, e aí isso não vai chegar para aquele que precisa ser eleito deputado, vereador, prefeito, etc. Tal. Eu defendo que nós precisamos mudar o sistema político, e eu estudei 2 anos, já participei de 2 comissões aqui, eu estou no 2º mandato, é um tema que eu particularmente estudei e conheço. Nós temos um sistema austríaco que daria para fazer misto com o Brasil. A gente não pode comparar o sistema político do Brasil, por exemplo, com alguns países da Europa, que é do tamanho do Paraná. A gente tem que pegar o tamanho do Brasil. Esse é um tema fantástico, nós podemos continuar falando depois que ela encerrar ali, que ela está apavorada para encerrar.
Obrigado. Não diria apavorada, não, deputado, mas, assim, a programação realmente é rígida com a gente. Muito obrigada. Infelizmente, para você que está acompanhando de casa, o nosso direto da comissão acabou. Esses jovens que estão aqui vão ter oportunidade de continuar conversando com os deputados. Agora, se você quiser participar ao vivo aqui com a gente, entra no portal www.câmara.leg.br, procura o quiz da gente e você pode ter a chance de vir aqui para o estágio participação e perguntar ao vivo direto para os parlamentares o que você puder. O estágio de participação em abril vai discutir Pacto Federativo. Agora, não esqueça, no dia 31 de março tem ocupação, ao vivo, às 19 horas, na TV Câmara, discutindo o uso responsável das redes sociais. E eu queria agradecer à 2ª Secretaria pela realização do estágio de participação, ao Centro de Formação e Treinamento da Câmara dos Deputados. Eu sou Fabiana Mello e espero você. Até lá.